A paz, irmãos. Que o Eterno abençoe e proteja cada um. E dê forças para cada um, para não desanimar da caminhada. Gênesis 41. Passado 2 anos, o faraó teve um sonho. Achava-se às margens do rio Nilo e viu subir dele 7 vacas bonitas e gordas para pastar na vargem. Mas atrás delas subia do rio outras 7 vacas feias e magras, que se colocaram junto às 7 que estavam à margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. Nisso o faraó acordou. Depois adormeceu e sonhou pela segunda vez. Viu 7 espigas bem graúdas e belas saindo do mesmo caule. Mas atrás delas brotavam 7 espigas xoxas, ressecadas pelo vento leste. As 7 espigas xoxas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e viu que era um sonho. Pela manhã, com o espírito perturbado, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Contou-lhe os sonhos, mas não houve quem os interpretasse o faraó. Então o copeiro mor falou ao faraó e disse: Hoje devo recordar minha falta. O faraó esteve irritado contra os servos e os mandou encerrar na casa do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ambos tivemos um sonho, cada qual com um sentido diferente. Havia lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos os sonhos e ele nos interpretou, dando a cada um sua interpretação. A qual tal nos interpretou, eu fui reconduzido ao cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José e depressa o tiraram da prisão. José barbeou-se, mudou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvir dizer que apenas houve um sonho, logo os interpretas? José respondeu ao faraó: Não eu, mas o Altíssimo dará uma resposta plausível ao faraó. Então o faraó contou a José: Em meu sonho estava de pé às margens do rio Nilo e vi subir do rio 7 vacas gordas, de bela aparência, que se puderam apastar na vargem. E logo atrás delas subiram outras 7 vacas miseráveis, de aparência muito feia, tão magras e feias como nunca tinha visto em todo o Egito. E as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras vacas gordas. Mas entraram-lhes no ventre sem que notasse diferença alguma, pois seu aspecto continuou tão ruim como antes. Nisto acordei. Depois vi em sonho que saíam do mesmo caule 7 espigas cheias e bonitas. Atrás delas surgiam 7 espigas mirradas e xoxas, e ressecadas pelo vento leste. E as 7 espigas xoxas engoliram as 7 espigas bonitas. Contei o sonho aos adivinhos, mas não há quem me revele o sentido. José disse ao faraó: O sonho do faraó constitui uma unidade. O soberano, Iau, deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas bonitas são 7 anos, pois o sonho constitui uma unidade. As 7 vacas magras e feias, que subiram atrás das outras, são outros 7 anos, e as 7 espigas xoxas e ressecadas pelo vento leste corresponde a 7 anos de fome. E como eu disse ao faraó, o soberano Iau lhe fez ver o que vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Depois virão 7 anos de carestia, que farão esquecer toda a fartura na terra do Egito, e a fome acabará com o país. Esquecerão que houve fartura no país por causa da fome que seguirá, pois será terrível. A repetição do sonho por 2 vezes significa que, da parte de Iau, o fato já está decretado e que ele se apressará em executá-lo. Portanto, o faraó procura um homem inteligente e sábio e o põe à frente do Egito. Nomeie o faraó fiscais pelo país
e recolha a quinta parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de fartura. Reúnam todos os viventes dos anos. Reúnam todos os viveres dos anos bons que virão. Por ordem do faraó, armazenem o trigo e guardem como provisão nas cidades. Esses mantimentos serão de provisão ao país para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a fim de que o país não pereça de fome. Essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servidores. E o faraó disse aos servidores: Poderíamos por acaso encontrar outro homem como esse dotado do Espírito do Altíssimo? E disse para José: Uma vez que o Altíssimo te revelou estas coisas, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Serás tu quem governará o meu palácio. A teu comando, todo o povo te obedecerá. Só pelo trono serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José: Olha, eu te ponho à frente de todo o Egito. O faraó tirou o seu anel da mão e o colocou na mão de José. Mandou vesti-lo com vestes de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Depois o fez subir no seu segundo carro e proclamar à sua frente de joelhos. Assim José foi posto à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Safenat-Faneque e deu-lhe em casamento a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó. José tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó, rei do Egito. José saiu da presença do faraó e percorreu todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, o país conheceu grande fertilidade. José recolheu a produção dos 7 anos em que houve fartura no Egito e armazenou nas cidades, depositando em cada uma a produção dos campos que a rodeavam. José chegou a reunir trigo em tamanha quantidade como as areias do mar, de maneira que desistiu de contá-lo, porque ultrapassava toda a medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos com a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. Ao primeiro deu o nome de Manassés, pois dizia: Yael me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, dizendo: Yael tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Terminados os 7 anos de fartura no Egito, começaram a vir os 7 anos de fome. Como José havia dito, em todos os países agravava a fome, mas no Egito inteiro havia o que comer. E quando também todo o Egito começou a sentir fome, o povo se pôs a clamar ao faraó pedindo pão. O faraó disse à população: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu todos os armazéns e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravara também no Egito. De toda a terra vinham ao Egito comprar alimento de José, pois a fome era dura em toda a terra. Ó Pai, bendito és tu, benditas são suas santas palavras. Aleluia.